Olá, aqui quem fala é Daniel Carvalho Arquiteto e hoje eu vou apresentar um novo vídeo aqui, uma nova série no nosso canal, que é como construir sua casa em 10 passos. E o primeiro passo é qual? É a escolha do terreno, é o passo número 1. E antes de começar, eu queria pedir para você deixar seu like, clicar no sininho aí das notificações para você receber as novidades do nosso canal e também compartilhar com aquele seu amigo que está escolhendo um lote aí para a construção de uma casa. Então, se você quiser entender um pouco melhor como é que é o processo de construção de uma casa, eu fiz um e-book chamado Como Construir Sua Casa em 10 Passos. O download é gratuito e o link está aí na descrição. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre as grandes questões que os clientes trazem para a gente, que a gente quer colocar uma luz nisso, clarear, esclarecer tudo, para que você possa fazer uma decisão acertada na hora de comprar o seu lote. Porque quem busca uma casa está almejando tranquilidade, qualidade de vida e quer fugir daquela questão toda caótica que é o ambiente urbano, né? Então, como é que você escolhe o melhor lote para sua casa? A gente vai abordar algumas questões aqui em relação a dimensões, atividade, localização e infraestrutura instalada. Bom, o primeiro ponto aqui que a gente tem que se atentar é a questão da infraestrutura instalada. O que eu quero dizer com essa infraestrutura instalada? Bom, o seu lote já possui energia elétrica? Já tem ali a passagem toda feita para alimentação de água? Como é que é feita a parte do esgotamento sanitário do seu condomínio? Você tem uma fossa séptica ou a malha de esgotamento sanitário urbano chega até o seu lote? Então, são questões que você vai ter que levantar quando você visitar o lote com o seu arquiteto ou com o seu corretor, na hora de escolher o seu lote. Tudo isso está sendo atendido? Ou se não é atendido, como que eu busco soluções para isso? Uma outra questão também que é muito importante é a proximidade com equipamentos urbanos. Então, esse condomínio está próximo ali de um comércio, de escolas, faculdades, supermercados, farmácias, hospitais, tudo aquilo que vai facilitar a sua vida no dia a dia. Porque se você viver isolado, tiver que se deslocar sempre para uma área urbana, vai ser muito complicado. Você não vai ter a paz e a tranquilidade que você tanto quis na hora de comprar o seu lote para construir a sua casa. Uma outra questão é a questão das dimensões do lote. Vamos pensar aqui que a gente tem um lote de 360 metros quadrados, que é um lote urbano padrão. Normalmente ele tem 12 metros de frente por 30 de profundidade. Se você ocupar 50% desse terreno, você vai ter uma casa de 180 metros quadrados térrea, né? Pensando que a gente vai ter uma ocupação de 50%, visto que as casas não ocupam, né, o lote inteiro, que é isso mesmo que a gente busca em casas, né, que elas não ocupem tudo, que a gente tem uma área de jardim, uma área de quintal, uma horta. Então a gente tem que levar em consideração isso, qual que é o tamanho de casa que eu quero ter para o lote que eu estou comprando. Normalmente a gente trabalha com lotes na casa de 1.000 metros quadrados, que é um lote bem legal, bem bacana, dá para fazer uma casa muito boa, normalmente é 20 por 50, então muitos clientes também utilizam edículas, né, fazem uma área de lazer separada, uma casa de 2 andares, então fica com aquele espaço livre, uma área verde muito boa. E também uma questão relativa às dimensões do lote é também a forma do lote, né, a morfologia dele. Quando a gente pensa no lote, a gente tem que pensar no lote mais ortogonal possível. Você já deve ter ido em alguma casa, ou em apartamento, que tem uma parede que não é ortogonal à outra e aquilo causa um ambiente desconfortável, que aperta o ambiente em uma das extremidades. Isso não é legal, não é bom. Isso também dos lotes, porque o fundo é mais confortável que a frente, só que a casa ela tem que respeitar os afastamentos, então a implantação fica um pouco mais complicada. Eu estou dando um exemplo extremo aqui, tá bom? Normalmente a gente tem lotes de fim de linha ou de cul-de-sac que eles têm dimensões mais generosas, mas também tem algumas questões de não serem completamente alinhados, ortogonais, e isso atrapalha um pouco na hora de implantar a sua casa. Agora, uma outra questão é relativa à declividade do lote. Eu chamo isso de ponto de atenção porque isso pode tornar o seu projeto inviável, né? Ele é um fator determinante para saber se o que você quer fazer ou o tipo de casa que você quer viver cabe naquele lote, tá? Então, vamos aqui apresentar as tipologias de terrenos em aclive, declive e plano. E qual que é o ideal no final das contas? Vamos começar aqui falando sobre o terreno plano.
Bom, todo mundo diz que o terreno plano é o ideal, né? Porque ele não vai ter problemas, né, de contenção e tudo mais. Só que o terreno plano, ele também é um lote um pouco mais sem graça. Por quê? Você não consegue ter vistas, você não consegue estar elevado da rua ou do vizinho, você provavelmente vai estar nivelado com o vizinho, você vai ter que fazer uma área de lazer em si mesmada. Então, o lote plano também ele esconde que ele é plano, né? Normalmente ele vai ter um declive ou um aclive oculto. Então, na verdade, a gente não gosta tanto do terreno plano por essas questões, mas dependendo do tipo de casa que você quer construir, ele pode ser o lote ideal para você. Agora, ainda nesse exemplo, a gente apresenta aqui a residência NL, que é um projeto do escritório, que é um terreno de 450 metros quadrados em Nova Lima para uma casa de 2 andares. Nesse caso, a gente até colou numa das divisas e ele é todo ensimesmado, né? O lazer é tudo nele e você só consegue ter vistas a partir do segundo pavimento. Vou deixar aqui o card aqui em cima na descrição também, o link para vocês assistirem o vídeo sobre a residência NL. E temos o segundo tipo de terreno, que é o terreno em aclive. Na imagem fica muito claro, é o terreno que você tem que subir para alcançar a sua casa. Então, para algumas pessoas isso é um problema. Você tem que subir uma escada para acessar a casa, ou a garagem tem que ficar no nível acima, né? Você tem que subir uma rampa, dependendo da inclinação da rampa, fica perigoso, né? Se chover, alguma coisa. Estou dando aqui alguns exemplos extremos. Mas tem alguns terrenos também em aclive, que eles sobem um pouco e depois eles ficam planos, ou eles têm um aclive bem suave que você quase não consegue perceber, que eles são terrenos bons para você comprar e fazer a implantação da sua casa. O grande problema do terreno em aclive é que ele é um terreno mais barato para você comprar, só que ele fica muito mais caro para você construir. Você vai ter que gastar dinheiro com movimentação de terra, você vai ter que gastar dinheiro com muro de arrimo, com contenções. Então, muita gente não percebe, mas os terrenos em aclive, na hora que você compara ele com outro tipo de terreno do condomínio, ele vai ser um lote mais barato, porque ele oculta esses valores maiores de construção. Um exemplo aqui de projeto feito pelo escritório, vou deixar o card aqui em cima para vocês, é a residência AD. É um terreno com um leve aclive, que em nada prejudicou a implantação da casa. Na verdade, ela ficou até mais imponente ali no lote, ficou no topo do lote, e depois ele tinha um aclive que depois ficava mais plano. Então a casa ficou bastante imponente, dá para ver aqui na imagem, e isso não prejudicou em nada e também não trouxe grandes contenções. A gente só tinha que fazer algum tipo de contenção do lado esquerdo da casa e isso também não inviabilizou as soluções que os clientes tanto queriam. Vamos agora para o último tipo de lote, que é o lote em declive, que a grande vantagem dele é essa que eu mostro na imagem, que é a vista. Um exemplo de projeto feito em terreno em declive é o da residência TN. Também vou deixar o card aqui em cima para vocês conhecerem um pouco mais desse projeto. O que é legal desse projeto? Você chega na casa, depois você desce o meio nível para área social e no andar de cima você tem os quartos. Todo mundo tem vista nesse tipo de terreno. E, além disso, até o pavimento de baixo aqui da casa tem vista, porque ele tem um declive bem legal, dá uma vista bem bacana ali no fundo do lote. Foi uma implantação muito boa. Esse terreno ele fica num topo de morro, então ele consegue ter vistas tanto para frente quanto para trás. Ele em declive teve qual vantagem? A gente não teve que gastar com contenção, nem fazer muro de arrimo ou qualquer outra coisa que pudesse encarecer a obra, né? A movimentação de terra também foi mínima. Qual que é a desvantagem do terreno em declive? É quando você tem um terreno que é aquela pirambeira. Aí complica, porque você praticamente vai ter que construir um prédio para manter a sua casa ali. Já teve cliente que queria uma casa térrea num terreno que descia, sei lá, 30 metros, 15 metros. Isso aí ia causar um grande paliteiro abaixo da casa, então não era o ideal. Então, se o cliente gosta de uma casa escalonada ou gosta de trabalhar sem ter esse problema com contenção, o terreno em declive é sempre a melhor solução, além do que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Qual que é o ideal que a gente acha? A gente fala que é sempre o terreno em declive, porque ele sempre permite esse tipo de visada. Você pode ter uma vista definitiva, você pode estar acima do vizinho, se você tem um terreno em declive, né? O vizinho que vai estar na parte de baixo. Então, eu acho que essa é a grande qualidade dos terrenos em declive.
Por último, e não menos importante, a gente vai falar aqui da localização. A localização do seu lote é muito importante. Vou dar um exemplo mostrando essa imagem aqui. Por exemplo, esse terreno aqui de esquina ele é até maior que os outros terrenos que você está vendo aqui. Só que a gente tem um problema, a gente tem que respeitar dois afastamentos frontais aqui, o que limita, né, a implantação da casa, e também você tem um movimento de carros em duas ruas. Então, o terreno em esquina normalmente é uma roubada quando você está em condomínios fechados e tudo mais. Eu nunca aconselho isso para os meus clientes. O melhor é estar no interior do quarteirão e você fica numa área mais preservada. No máximo tem um carro passando na rua, você vai estar numa área mais amena aqui, que pode ser a sua área de lazer ao fundo do lote, um local com mais silêncio, também é um local que vai estar com influência direta somente do vizinho da parte de baixo, então vai ser muito complicado você ter algum tipo de problema. E também a questão da localização do lote em relação aos equipamentos que você tem no condomínio. Por exemplo, aqui a gente tem uma praça, né, de recreação, um clube que está bem próximo dessa área aqui. Então, se você está comprando esse lote, você quer que suas crianças, por exemplo, possam ir a pé para essa área de lazer, ou você quer ir a pé para o clube. Só que você tem que pensar o contrário também. Se você quiser dormir até mais tarde aqui no domingo, vão ter crianças brincando aqui perto. Se você gosta de dormir cedo e sábado à noite vai ter uma festa no clube do condomínio, isso pode incomodar você. Então você tem que ver se você quer estar mais perto desses equipamentos do condomínio, se você quer estar mais distante deles, tá? Então isso influencia sim. Bom, é isso, é uma explanação geral. Espero que tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar com aquele seu amigo que também quer construir sua casa e nos seguir aí no Pinterest e também no Instagram, @DanielCavalhoArquiteto, tá bom? Até a próxima com o passo 2 de como construir sua casa em 10 passos.